Olá, caros ouvintes do podcast. Hoje nós vamos continuar nosso quadro de histórias de pessoas que passaram por situações de emergência e acabaram precisando de cuidados assim e tentar explicar de uma forma um pouco mais simples o que é que estava acontecendo e como é que a gente pode melhorar, né, o nosso atendimento aí de medicina de emergência. Então a gente vai ouvir a história contada pela Isa, pelo João Flávio, que vocês vão ouvir chamados de Balde, e da Mari. Vamos lá? Então, a viagem foi eu, a Mari e o Balde. Essa é a Isa. Então, nós três, depois de ter terminado a residência de clínica, eu já estava na residência de geriatria, a gente programou a viagem para o Vale do Pati. E o Vale do Pati, para a Chapada Diamantina, na verdade, né? E daí a gente ia fazer o Vale do Pati, que é na travessia de 3 dias. Então, é uma travessia que começa numa cidade, que daí, a partir do momento que você entra no Vale do Pati, não entra automóvel nem nada, né? Então é só caminhada, ou um outro meio de transporte é mula, mas que é só para as comidas. Então a gente estava para fazer o Vale do Pati. Esse é o João Flávio, que vocês vão ouvir como Balde. Eu fui completamente despreparado para essa trilha. A Maria e a Isa me chamaram numa viagem pós-residência, né, 2020 ali. Estava meio começando 20 ou 21, bom, não lembro agora. Mas não, já era 22 talvez, 2022. E a gente estava começando ali, né, vida profissional, tudo. E fomos fazer uma viagem. E aí elas me falaram que ia ser uma trilha, eu topei ir na Chapada Diamantina, mas eu não sabia que o Vale do Pati era um vale que você precisava ali de andar uns 10 quilômetros, que não tinha acesso de veículos, né, só por mula ou caminhado, que não pegava celular, não tinha nem ideia de nada disso. Já deu para perceber que a gente está pintando um cenário aqui de áreas remotas, um pouco parecido com o que a gente viu no caso da Milena, só que dessa vez parece que a gente vai ter menos estrutura ainda. Então, que você, no Vale do Pati, você vai ficando nas casas das pessoas. Então, a cada noite a gente ia dormir em uma casa, e com um guia que tinha sido indicação de uma amiga que já tinha feito, que daí ajudou a gente nesse processo. Então, foi eu, a Mari, o Balde e o guia. Quando a gente estava no segundo dia, que a gente passou pela igrejinha. A igrejinha é uma das localidades lá que vai ter uma certa importância para nossa história. A gente foi primeiro numa cachoeira, assim, tomou café, comeu um almoço nessa cachoeira, e a gente estava com um mochilão para nós três. Então a gente estava revezando quem carregava um mochilão. Aí a gente levou só uma mochila pro Portoalha, coisa assim. Essa é a Mari. E aí a gente parou para almoçar, ficou um tempo lá, dando um tempo. E aí quando a gente foi sair nessa hora, a Isa virou pra mim e falou assim: deixa que eu levo a mochila, porque você já levou até agora. Eu falei: não, tá leve. Ela: não, deixa que eu levo. Aí eu falei: então tá bom, então vai na minha frente, porque aí você vai perto do guia se precisar de ajuda. E aí nisso a gente começou a subir assim, meio que no leito do lado da cachoeira, sabe? E saindo dessa cachoeira, a gente meio que sobe, vai para uma parte um pouco mais alta, que é com o riozinho logo do lado, e é como se fosse meio que um mini canyonzinho, né? Então uns 4, 5 metros de altura. O guia estava na frente, eu estava logo atrás dele, a Mari e o Balde atrás. E eu estava segurando o mochilão nessa hora. Então o guia passou por um caminho de terra normal, não tinha chovido nem nada, e eu passei logo atrás dele e o chão desmoronou. Numa dessas cachoeiras a gente estava atravessando, tinha um barranco. O barranco ele era um pouco estreito, mas quando a gente estava passando, a Isa desmoronou o barranco com a Isa. Então a gente estava passando em 3, tava eu por último, tava o guia na frente, a Mari atrás, a Isa no meio e eu por último. E aí o barranco desmoronou, a Isa caiu. A gente estava andando e do nada a terra cedeu, assim. Ela estava na minha frente e, tipo, afundou, assim. E aí ela caiu e foi muito cena de filme, porque foi aquela cena, tipo, você tenta segurar a pessoa e a pessoa cai, sabe? A pessoa vai caindo, indo, e aí ela caía num vão
não dava pra ver ela. De uma hora para outra, a trilha, que era para ser uma comemoração, de certa forma, do fim da residência médica, virou um pesadelo. E agora, esses 3 médicos recém-terminados a residência de clínica médica se viam numa situação de medicina de áreas remotas, em que um deles virava um paciente e os outros 2 se viam desprovidos de recurso. Então aí quando ela caiu, tipo, ela sumiu da minha visão, entendeu? E, tipo, é chocante, assim, você fica sem reação. Daí eu, tipo, a primeira coisa que você pensa, ela morreu, entendeu? E fiquei em choque, assim, fiquei meio paralisada. E aí, no que eu gritei, aí o guia olhou pra mim e falou, o que aconteceu? Eu falei, ela caiu. Aí, não, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, meu Deus, e a mãe dela? Tipo, o que eu vou falar pra mãe dela, sabe? E aí eu gritei, aí ela respondeu, assim, sabe? Tipo, eu chamei Isa, aí ela fez, tipo, oi, assim, sabe? Uma voz bem, bem ruim. E daí, nisso, o guia desceu correndo. Bem, Isa está viva. E agora? Cara, quando ela caiu, eu não sou muito ruim de quantificar uma altura, né? Então tem ali, eu chuto que eram uns 3 metros de altura. E 3 para mais, né? Não sei quanto tempo. E era basicamente pedra e cachoeira. Então quando eu olhei para baixo, eu não vi a Isa, mas eu vi a altura que era e eu falei, nossa, eu não sei nem se eu quero ver, porque eu acho minha primeira impressão era encontrar a Isa num estado muito ruim, sabe? O guia desceu, não sei como ele foi parar lá embaixo, também não sei como eu e a Mari fomos parar lá embaixo também, que a gente conseguiu descer essa altura toda. Então, o balde que tava atrás de mim falou que meio que parecia que eu fui, tipo, engolida pra terra, pra baixo, assim. Então, meio que eu simplesmente caí reto pra baixo. E daí caí nessa costa aí da beirada do rio e caí na beira do rio lá embaixo. Então, foi uns 4 ou 5 metros de altura. E a hora que eu caí, assim, eu senti que batia algumas coisas, assim, então eu senti meio que chicotear, principalmente o quadril esquerdo, e bati a cabeça, então na hora que eu caí no chão, assim, eu via sangue na cabeça e o osso exposto na perna, assim, então na região tibial, e com muita dor no quadril. Então nessa hora que eu caí, como eles estavam em cima, então demoraram alguns minutos ali para eles conseguirem descer. O guia foi o primeiro que conseguiu descer, né? Porque o guia já tinha passado do lugar do desmoronamento. Nessa hora, então, a gente está falando de um caso de um politrauma, ou seja, uma pessoa que sofreu múltiplos traumas. A Isa teve uma lesão aí, a princípio, que eles conseguiram perceber na cabeça, com muita dor no quadril, então talvez tivesse ali uma lesão no quadril, e uma lesão exposta, né? O osso da perna dela estava exposto e sangrando, e num rio, numa trilha, né? Numa cachoeira, onde vai estar muito gelado, e isso vai ser importante porque a gente vai falar para frente. Casos como esse, como por exemplo acontecem, não sei, num acidente de trânsito, são casos de extrema urgência, que a pessoa precisa ser retirada do local e levada para uma avaliação de imediato, fazer uma tomografia, ver se está perdendo sangue, transfundir sangue muitas vezes e operar, fazer uma cirurgia para parar sangramento, para limpar a ferida, fechar a ferida. Nada disso vai acontecer agora, como a gente bem ouviu, eles falaram, acesso a pé, às vezes com mula, sem sinal de celular. E então essa situação ficou mais complexa ainda. Aí ele foi um pouco mais pra frente, desceu correndo. E aí deu pra ver, assim, meio que ele pegando ela e sentando ela, assim, numa pedra. E ela tava com, tipo, um corte na cabeça, sangrando, branca. Aí a gente desceu pra ir lá. Ela tava, tipo, tava acordada, mas, assim, bem, bem mal. Aí a gente deitou ela. E ela tava com um corte na perna também. E aquela cena, assim, bizarra, né? Tipo... Eu não sei quantos metros foi, eu acho que a gente já conversou sobre isso, mas sei lá, eram uns 3, 5 metros, não sei dizer. E a gente estendeu ela, aí nessa hora o guia, né, que era o Cunha, ele falou, eu vou buscar ajuda, vocês ficam aqui. Então a gente ficou com ela tava respondendo, ela tava conversando, mas aquele medo, né, que você fala, bateu a cabeça, bateu o tórax, bateu o abdômen, bateu a coluna, bateu a perna, bateu tudo. Só que nesse momento foi bom, porque ela tinha caído com a mochila.
E eu acho que a mochila deu uma protegida ali na coluna, sabe? Sei, Mari, sei de verdade, eu também acho. Eu fiquei pensando nisso depois que eu ouvi essa história. Essa insistência da Isa de levar a mochila que a Mari contou ali no começo talvez tenha sido um diferencial muito importante para a Isa estar viva agora. A gente ficou meio que do lado dela, segurando assim a perna, porque um pouquinho que soltava o quadril, ela ficava com muita dor. Mas aquele medo, né? Tipo, sei lá, tá sangrando, pulmão, cabeça, nossa, desesperador, assim, porque a cabeça tava profundo, real. E a gente não tinha certeza, assim, se tinha tido trauma de coluna, né? Então, eu fiquei parada, deitada no chão. Aqui eu vou fazer uma pausa. O balde já vai ajudar a gente a entender um pouco melhor o que a gente está pensando que pode acontecer de errado no caso da Isa. Mas sempre que a gente tem um caso de politrauma, principalmente um politrauma grave, a gente quer primeiramente salvar a vida da pessoa, é óbvio, mas uma das coisas que a gente pensa é de mobilizar essa pessoa o mínimo possível. Porque essa pessoa pode ter uma lesão na coluna, seja na coluna cervical, né, no pescoço ou mais baixo. E lesões na coluna são muito importantes porque dependendo do grau, elas podem mudar completamente a vida da pessoa. A pessoa pode ficar paraplégica ou tetraplégica. Por isso que a gente tenta mexer essa pessoa o mínimo possível. E por isso que talvez a mochila tenha ajudado a proteger as costas da Isa. E só que tem uma questão, quando ela caiu e o guia foi buscar ela, ele teve que mobilizar toda a coluna da Isa para tirar ela do rio ali da cachoeira, porque ela caiu na beira d'água, e colocar ela numa pedra onde ela pudesse ficar mais esticada. Essa mobilização por si só já poderia ser gravíssima para a coluna dela, mas na situação que ele estava, era isso ou não era nada. E aí é por isso que em situações de traumas, de acidentes, vocês veem, por exemplo, o SAMU ir fazer um atendimento e pranchar o paciente, né? Coloca naquela prancha rígida, que às vezes é vermelha, às vezes é amarela, que é para a coluna tentar ficar o mais parada possível. E junto a isso coloca também aquele colar cervical, aquele negócio branco no pescoço, que é para mexer o pescoço o mínimo possível, para que qualquer lesão ali que exista na coluna não tenha mobilidade. E aí, porque é justamente na hora que uma lesão instável se mexe, que ela pode deixar a pessoa tetraplégica ou paraplégica. Então aqui teve essa preocupação e por isso que elas falaram ali bastante da coluna. E daí eles desceram, assim, também, daí a Mari e o Balde conseguiram descer. Então eu só conseguia ver meio que estava exposta a calota craniana, estava exposto o osso da tíbia. Quando ela quer dizer exposta à calota craniana, ela está querendo dizer que o osso do crânio dela estava aparecendo. E a dor no quadril, assim. Ele apareceu com a Isa e deixou ela numa pedra ali onde a gente ficou. Uma pedra grande, cabia nós três e mais pessoas, inclusive. Mas ele nos deixou ali e aí ele saiu para buscar ajuda enquanto a gente ficou com a Isa. Ele deve ter demorado uns 20, 30 minutos. E foram os 20, 30 minutos mais longos da minha vida até hoje. Eu consigo imaginar que deve ter demorado bastante. Então, cara, com a Isa ali, naquela pedra, a gente tinha algumas preocupações, né? Então, a primeira, por que a gente ficou ali? O lugar era muito alto para sair daí, a gente ia ter que escalar. A gente queria mobilizar o menos possível a Isa, porque estava num lugar, ela caiu de uma altura muito alta e a gente estava com medo de ter um trauma raquimedular, alguma coisa assim. Então vamos lá, trauma raquimedular é justamente o que eu acabei de falar sobre a questão da coluna. E imagina, eles precisam escalar com uma pessoa que tem que ser mobilizada o mínimo possível para impedir, né, que qualquer lesão não identificada de coluna cause uma paraplegia ou uma tetraplegia. Então a gente ficou ali, um de nós, eu não lembro se foi eu ou a Mari, ficou estabilizando a cervical, enquanto o resto examinava, né? Estabilizar a cervical, no caso, é ficar segurando a cabeça da pessoa para que ela não mexa, fazendo a função de um colar cervical. E o resto examinável, eu imagino que era só um ou outro mesmo. Fizemos praticamente um ABCD do trauma, limitado aos recursos que a gente tinha ali. ABCDE do trauma. Que raio é isso, né? Você deve estar se perguntando se você não é da área da saúde.
Quando a gente tem um acidente grave, um paciente grave, a gente tem muita coisa para pensar, né? E a gente não pode perder tempo fazendo coisas que não vão trazer nenhum resultado importante a curto prazo. Eu gosto de falar, e talvez vocês já ouviram eu falar isso aqui, que medicina de emergência é sobre ganhar tempo. É sobre tempo, então. E o ABCDE do trauma, que hoje em dia a gente chama de XABCDE, é uma forma sistematizada da gente olhar para o paciente e pensar o que é que pode matar essa pessoa primeiro para eu intervir já. Então, o X é de sanguinação, ou seja, a pessoa que está sangrando muito, eu tenho que parar esse sangramento. O A é de vias aéreas, então é uma pessoa que por conta de um trauma, por algum motivo, ela não está mais conseguindo respirar direito, porque a via aérea dela está ocluída, por exemplo. O B é de breathing, né? Que é de respiração, então é uma pessoa que está com uma insuficiência respiratória e pode ser por um pneumotórax, que eu expliquei um pouco o que é um pneumotórax no último episódio do acidente da Milena. O C é de circulação, a gente volta de novo para o sangramento, mas de uma monta um pouquinho menor, né? Que o paciente não está exsanguinando. E a gente vai ver também outros focos assim, de sangramento, como por exemplo uma instabilidade do quadril. O nosso quadril, que é esse osso fechado circular, ele pode abrir, e a Isa bateu o quadril, né? Ele pode abrir e ali ser uma fonte de instabilidade de sangramento. O D é da questão neurológica, né? A pessoa tem algum déficit neurológico que vai indicar para a gente se tem alguma lesão tanto na coluna quanto intracraniana. E o E é de exposição, ou seja, a gente tem que expor o paciente, tem que tirar toda a roupa do paciente. Por isso que nos atendimentos vocês podem ver assim, tesouras, né? Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos com tesoura rasgando a roupa do paciente, porque a gente tem que procurar ativamente por lesões em outros lugares, né? Que passam despercebidas. E aí o balde vai passar por tudo isso e a gente vai ver algumas coisas interessantes. A Isa estava acordada, mas estava com bastante dor. Ela tinha dor na cabeça, na coluna, na perna. Então, assim, ela bateu um monte de coisa e estava com dor nesses lugares. A dor na coluna faz eles pensarem que sim, pode ter uma lesão ali instável na coluna e tem que mobilizá-la o mínimo possível para que ela não fique para ou tetraplégica. A dor na cabeça, e ela bateu a cabeça com exposição do osso craniano, traz um novo problema, porque existe uma coisa chamada intervalo lúcido. Alguns sangramentos pós-trauma, né? A gente tem um trauma na cabeça, a gente começa a sangrar para dentro da cabeça. Alguns sangramentos eles vão se formando ali e eles podem demorar até terem um tamanho significativo dentro da sua cabeça para causar grandes problemas, para fazer você perder sua consciência totalmente e até morrer. Esse intervalo lúcido normalmente demora de 1 a 2 horas. É um tipo de sangramento específico que a gente vai chamar de hematoma epidural, mas é muito grave. Então, assim, por mais que ela estivesse consciente, conversando, essas 2 horas aí vão ser muito tensas até ter certeza de que não vai acontecer nada. Porque se acontecer alguma coisa, se realmente tiver esse sangramento para dentro da cabeça, eles não vão ter o que fazer. E quando a gente examinava ela, assim, ela estava muito pálida, o pulso dela estava praticamente filiforme, assim, era difícil de palpar, estava gelada e com a perfusão lentificada. Aqui o balde está nos trazendo informação sobre o C, a circulação, que nem eu comentei. O que ele quer dizer? Que ela está pálida, pulso filiforme, que o pulso dela está muito fininho, com a perfusão lentificada. Tudo isso são coisas que a gente chama de sinais de choque, ou seja, um choque possivelmente hemorrágico, ou seja, ela perdeu muito sangue e agora o corpo dela está fazendo de tudo o que consegue para conseguir manter ela acordada, manter a perfusão, manter o sangue chegando no lugar, mas está faltando sangue, provavelmente. E como é que a gente resolve esse quadro, esse cenário? A gente resolve esse quadro fazendo parar de sangrar o que está sangrando e transfundindo sangue. Transfundir sangue, eles não vão conseguir fazer isso no meio da trilha onde eles estão. E parar o sangramento, o que eles conseguem fazer é comprimir os locais, que nem eu já expliquei essa questão também no quadro da Milena, no último episódio. Mas assim, é o que eles conseguem fazer e o resto é observar.
Mas o que o balde traz aqui ela tá grave e a gente não tem muita condição, a gente não tem muito o que fazer. Precisamos tirar ela daqui para levar para um lugar com recurso. E, além disso, ela tinha um ferimento corto-contuso com exposição da tíbia, que a gente achou no começo que fosse ser uma fratura exposta, e tinha um ferimento também com exposição da calota craniana, né, um FCC na região frontal ali. FCC é ferimento corto-contuso, ou seja, bateu e rasgou. E região frontal é a nossa testa, basicamente. E então a gente pensou, fodeu, teve um TCE, ela não perdeu consciência, mas é um TCE de uma altura considerável. TCE é traumatismo crânioencefálico, e aqui a preocupação é o que eu falei, do intervalo lúcido, de estar sangrando dentro da cabeça e precisar avaliar isso logo. E tem talvez uma fratura exposta aqui, tempo de infecção, não vai dar para ela andar, não vai dar para ela mexer. A preocupação aqui é que a fratura exposta acontece quando você tem a quebra do osso junto com uma exposição do osso, ou seja, teve esse corte, esse ferimento corto-contuso que expõe o osso para o ambiente externo, e aí o osso está vulnerável às bactérias do ambiente. E aí isso pode causar um tipo de infecção grave, inclusive conhecida como osteomielite. E aí a preocupação era justamente que talvez ela vai desenvolver uma osteomielite e vai perder aquele osso, não vai mais conseguir andar, alguma coisa nesse sentido. E não sabemos mais o que possa ter acontecido na coluna dela. Com isso, e talvez ela esteja em choque, algum sangramento, algum hematoma. A gente tentou olhar, como ela estava muito gelada, estava frio, nublado, o tempo estava fechado, a gente não quis expor, tirar toda a roupa dela ali para ver se tinha algum sangramento, alguma coisa assim. Então a gente não conseguiu analisar hematomas, nada disso. Isso aqui é muito importante, né? Para quem já foi em cachoeira, sabe que a água é muito gelada e o ambiente em si é mais gelado, né? Tem toda a mata em volta que faz cair a temperatura. Quando a gente fala do ABCDE, do E de exposição, é isso que ele está falando, tirar a roupa dela para ver se tem algum outro sangramento em algum lugar, se tem um hematoma nas costas, se tem, sei lá, se perfurou alguma coisa, tem um galho, tem uma pedra que entrou no corpo dela e a gente não viu. Só que quando a gente faz a exposição, a gente tira toda essa proteção de roupa da pessoa e a pessoa vai ficar fria, a pessoa vai ficar mais gelada ainda. E nos pacientes de politrauma, a gente tem uma coisa chamada de tríade letal e que a gente também chama de chá da morte, que é o CHA da morte. C de coagulopatia, H de hipotermia e A de acidose. A hipotermia é um componente central no mau desfecho, no prognóstico ruim desses pacientes. Então, a gente tem que fazer evitar a hipotermia, aquecer esses pacientes. Então, eles pesaram ali o risco-benefício. Tiramos a roupa dela para avaliar se tem outras lesões ou a gente mantém ela o máximo aquecida que a gente consegue para evitar um desfecho pior, para evitar acelerar uma possível morte, inclusive. Então, eles escolheram manter a roupa para tentar mantê-la um pouco mais aquecida, e isso é muito importante. E naquele momento ela queixava de dor torácica, então a gente começou a fazer 1000 hipóteses, né? Todos os meios possíveis, de ter um trauma raquimedular, de ter um pneumotórax, a Isa é longilínea, né? Vai que ela fez um pneumotórax com a queda. Sei que essa fala do balde pode assustar pessoas longilíneas, né? Que são as pessoas que são compridas, e a gente vai ter várias menções a pneumotórax vindo ainda aí. O pneumotórax, que nem eu falei, já foi um pouco explicado como é que funciona o pneumotórax no último episódio. Mas só para um entendimento um pouco melhor, é quando o ar sai do pulmão e fica preso entre o pulmão e a sua caixa torácica. Isso vai gerando uma pressão dentro do seu pulmão que pode pressionar inclusive o coração e fazer a pessoa ter uma parada cardíaca por conta disso. A questão do longilíneo é porque pessoas longilíneas têm uma chance um pouquinho maior do que a população em geral de ter uma coisa chamada pneumotórax espontâneo. E normalmente esse pneumotórax não é tão grave, mas assim, gente, é uma coisa rara. Você que é longilíneo e às vezes tem dor no peito, não vá pensando que você vai morrer de pneumotórax, não. Mas na questão do trauma, por ela ter batido o tórax e estar com dor no tórax, realmente, ter o pneumotórax era uma possibilidade. E eles não teriam muito o que fazer com isso. De ter uma hemorragia interna que a gente não estivesse vendo, porque todas essas coisas seriam muito, muito difíceis de tratar. A gente estava num lugar que para sair ia demorar horas para a gente sair, não chegava veículo, o tempo não permitia helicóptero voar, né, para fazer o atendimento de um águia, alguma coisa assim. Águia é como a gente chama o helicóptero de resgate, pelo menos em Campinas. Então o tempo estava instável,
a remoção ia ser muito difícil. E qualquer coisa que a gente precisasse ali de ser algo mais invasivo, a gente não tinha nenhum recurso, né? A cidade de Lençóis, que na Chapada Diamantina, ela é longe, ela é pelo menos umas 5, 6 horas de Salvador. Bem, aqui a gente vê que o Baldi estava extremamente preocupado com toda a situação clínica aí da Isa e pensando, né, das 1000 possibilidades do que ela poderia ter. Mas agora, o que é que estava passando na cabeça da Isa e da Mari? Aí começou a dar uma garoadinha e tal, aí começaram a passar umas pessoas por ali, assim, daí ficavam meio desesperadas. E nisso o guia não voltava, ele não voltava, e sei lá, começou a, né, bater um leve desespero, tipo, não sei se eles vão conseguir voltar, o que eles vão trazer, como eles vão fazer. E aí começou a chover, e aí eu fiquei pensando, nossa, a gente vai ter que ir pra um canto, ficar ali no mato, sei lá, vai passar a noite aqui. E a Isa com dor, tipo, aguentando firme, mantendo ela acordada. Essa questão de manter acordada volta para o trauma craniano. A ideia é que se a pessoa está ficando sonolenta e dorme, a gente não sabe diferenciar se ela dormiu porque ela está com sono ou se ela dormiu porque é alguma coisa na cabeça, algum sangramento na cabeça que está rebaixando a consciência da pessoa e ela não está dormindo, ela está em coma. Então é por isso que a gente tenta deixar a pessoa acordada nesse momento. Mas assim, claramente com muita dor. E eu não sei, eu acho que deve ter passado uns 40 minutos. Eu confesso que eu não fiquei muito nervosa, acho que na hora, assim, tava meio que até, talvez meio assimilando, assim, o que tinha acontecido. Mas aí o guia foi tentar socorro, porque não pega celular, né, lá também. Então o guia foi tentar no rádio, né, tentou acionar outras pessoas e ele saiu tentar conseguir uma maca. Então daí nessa hora ficou eu, a Mari e o Baldi sozinhos. Rolou o medo de o guia não voltar, né? Então a gente estava num lugar que a gente não sabia onde era, não sabia, enfim, não tinha comunicação com nada. Mas nessa hora foi a hora que daí começou a virar dor, assim mesmo. Então eu tava com principalmente muita dor no quadril. Eu lembro da Mari tentando macerar uma dipirona, assim, pra eu conseguir engolir. Mas eu falei, acho que não vai adiantar não vai ser suficiente. Mas tudo bem, tomei a dipirona. Interessante notar, pelo menos no relato da Isa, que dos 3 ali, ela parecia ser a pessoa que estava mais calma. Talvez porque ela não tivesse muito o que fazer mesmo. E daí o guia conseguiu voltar, ele fez uma maca, então eles acharam um pallet de madeira na trilha, pegaram 2 troncos e fizeram uma maca, amarrando ali uma corda na maca. E daí conseguiram me colocar na maca. Aí depois o guia chegou com mais outros guias, trazendo uma porta e uma corda. Aí colocamos ela na porta, meio que pranchou assim, pegou uma blusa, prendeu a cabeça para não mexer na cervical. E aí começou a levar ela na porta. Só que assim, era um terreno tipo que até para ir andando é difícil, porque você tem que subir, você tem que dar uma escaladinha nas coisas e tal. E com a porta era muito difícil. E aí uma hora um dos guias chegou e falou assim, então, aí aquela parte ali, eu vou pegar e pôr ela no meu colo, nas minhas costas, e aí eu subo com ela nas costas. E a gente falou, não, tipo, ela tem que ficar pranchada. Aqui a preocupação da Mari, e acredito que do Baldi também, era justamente a questão da coluna. Ela estava com dor na coluna e ela precisava ficar reta para, se tivesse uma lesão instável na coluna, ela não fazer nenhum movimento que pudesse causar paraplegia, tetraplegia, que seja. Colocar a pessoa nas costas ia com certeza mobilizar muito a coluna, por isso que elas não queriam. Ela bateu a cabeça, ela bateu a coluna, não tem condição. E ele, não vai dar pra subir com essa porta. A gente falou, não, sem chance. Aí subiu com ela na porta, todo mundo, assim, um negócio desengonçado. E nessa hora ela ficou quase na vertical, assim, na porta. Nossa senhora, deve ter sido horrível pra ela. Medo de, tipo, deslizar e cair, sabe? E aí começou a vir os outros turistas, também começaram a ajudar. Enfim, aí conseguiu e chegou, tipo, na igrejinha. E aí começamos
o período de travessia da Isa, né? A primeira coisa que a gente ia fazer era chegar na igrejinha, que é o lugar mais próximo da saída do parque, e que é um lugar que tinha um pouco mais de estrutura. A gente deve ter demorado umas 2 horas, subindo a Isa com maca, subindo por morros. Então foi bem difícil. Eu que não tinha experiência com nenhuma de trilha, tive muita dificuldade, consegui ajudar muito pouco, mas o pessoal foi se revezando, ajudando a carregá-la. Só que nisso eu tava molhada, né, também, porque eu caí no rio, assim, então eu começou a dar um pouco de frio na maca, e daí tiveram alguns voluntários, teve um outro guia com outros 2 turistas ali perto, que passaram por lá e ajudaram a gente a carregar, então, porque precisavam de 4 pessoas para carregar a maca, né, um em cada canto da madeira, e o guia, então sempre o guia, e daí foram 2 turistas e mais um outro guia que ajudaram a carregar, e nessa hora, para sair de onde a gente estava, tinha que subir e descer uma outra montanha. Então nessa hora assim, eu estava meio que amarrada na maca, e eles carregando, assim, então, e com um penhasco do lado, assim, então meio que se um escorregasse ou se, enfim, soltasse um pouco a mão, realmente eu era um escorregador para um abismo, assim. Bem tranquilo, né, gente? Mas aí deu tudo certo, a gente conseguiu chegar na igrejinha, que era um ponto onde tinha uma casa, assim. Nesse período todo eu fiquei nessa maca, então eu não saí em nenhum momento. Improvisaram nessa hora aí um colar cervical com colchão velho, assim, e nessa hora a Mari tentou lavar as feridas, assim, então eu lembro que ela falou da calota, assim, do crânio, falou, não, aqui na testa é superficial, é só um cortinho, porque ficava escorrendo sangue, né, mas depois que eu vi, realmente era bem maior. Aí eu fui lavar os curativos dela, e ela tipo, tá muito fundo, né? Eu falei, não, tá super tranquilo, tá bem rasinho, mas assim, você viu o osso, né? Tanto na perna quanto na cabeça era o osso ali exposto. E aí você ia lavar com aquela água suja, que era mais marrom do que transparente, e rezando, né, porque o negócio não infectar, fechou ali como que deu. Muitas coisas nessa hora, né? Principalmente na tentativa de manter a calma. Se a gente for fazer um paralelo com a história da Milena, a gente lembra do comentário da Estela, né? Das pessoas ali tentando ficar calmas, mas elas estavam tentando ficar calmas em um lugar onde tinha recurso e cada um tinha sua função para fazer. Aqui é manter uma calma em meio a um lugar que você não tem muito o que fazer, e a falta de recurso é tanta que nem a água limpa você tem para poder limpar a ferida. A gente chegando na igrejinha, aí as coisas melhoraram um pouco, porque aí quando chegou, a Isa já estava um pouco melhor, mais curada, a gente conseguiu medicar para dor, tinham outros trilheiros, outros turistas que tinha uma bombeira que tinha uma manta térmica, a gente conseguiu trocar a roupa da Isa, ela abriu diurese, ela fez xixi, então, eu falei, chocada, acho que aqui abriu diurese, muita diurese, eu acho que aqui a gente pode ficar mais tranquilo, a gente conseguiu trocar a roupa dela, dar um pouco de calor também, que a gente estava com medo de fazer hipotermia, né? Então, vamos lá. Manta térmica e trocar a roupa dela foi muito importante, porque a roupa estava molhada, ela devia estar passando frio, e aí você trocar a roupa, colocar uma roupa quente e colocar uma manta térmica, a gente está combatendo aquilo que eu falei mais cedo, que é a hipotermia. Em relação a abrir diurese, essa fala significa ela fez xixi. E isso é importante. Uma pessoa que está em choque hemorrágico, como eu falei um pouco atrás, ela tende a não fazer xixi. É um mecanismo assim do seu corpo se resguardar. Imagina, você está perdendo sangue, você está perdendo o seu líquido. Você vai ativar mecanismos dentro do seu corpo para reter líquido, então, para você não perder mais ainda. Você fazer xixi basicamente é jogar a água importante do seu corpo para fora que você precisa nesse momento para produzir sangue. Então, se ela começou a fazer xixi, significa que a perda de sangue dela não foi tão grande assim e que o corpo está podendo colocar líquido para fora. Isso, nesses casos de pacientes graves, fazer xixi é um bom sinal. Igrejinha é meio que um dos lugares que a galera dorme lá na Chapada, né? Então tem várias casinhas de várias pessoas. E esse era o mais próximo que tinha. Aí quando a gente chegou lá, aí dá aquele alívio, né? Tipo, nossa, graças a Deus, chegamos lá, conseguimos sinal de celular,
vai ligar pra cidade, vai vir um helicóptero, tá tudo certo. Não teve helicóptero. Aí tinha uma mulher que eu pedi se alguém tinha remédio, a mulher tinha uma morfina, aí graças a Deus a mulher deu a morfina pra Isa, aí a Isa ficou, tipo, bem. E medicamos com uma morfina via oral que uma pessoa tinha lá, inclusive a pessoa fazia tratamento oncológico, o irmão dela fazia tratamento oncológico na Unicamp, com uma colega nossa. Então olha a sorte, né, e o mundo pequeno que nos ajudou ali. Então ter acesso a uma morfina, uma analgesia, a Isa abriu diurese, aí a gente conseguiu planejar melhor a remoção dela do parque. Então, assim, morfina é um analgésico, né? Um remédio para tirar dor muito potente. Então, ajudou bastante agora nesse momento. E agora estavam num lugar com um pouco mais de estrutura, né? Apesar da precariedade. E eles podiam ter um pouco mais de tempo para planejar como ia ser essa saída do parque e chegar num serviço de saúde. Ali a gente conseguiu conversar com a prefeita de Lençóis, que conseguiu mandar uma ambulância, entre aspas, né? Porque na verdade era uma Fiorino com uma maca dentro, sem estrutura nenhuma, mal tinha um suporte de soro. E eu pedi para ela algumas coisas básicas para ela deixar nessa ambulância, que estivesse esperando na saída do parque para a gente já pegar a Isa e levar para Salvador, que é o lugar mais próximo com estrutura para fazer uma tomografia, ser atendida por um cirurgião do trauma que a gente tinha naquele momento, né? Então a gente conseguiu falar com a prefeita, ela mandou, não tinha todos os recursos que a gente pediu, eu pedi soro, pedi um monte de coisa, né, que poderia precisar, não tinha nada disso, não conseguimos mandar um médico, foi só no máximo uma técnica de enfermagem que conseguiu funcionar ela e medicar, e o motorista da ambulância. Mas a gente conseguiu, acho que demorou quase, a Mari vai saber melhor, a gente decidiu que a Mari ia na travessia junto com os guias com a Isa, já estava meio de noite, a Mari tinha mais experiência de trilha, e eu ia ficar para trás para depois levar nossas malas, levar as malas que ficaram para trás, a gente tinha um carro que estava alugado, que a ideia era pegar ele e levar para Salvador também, então a Mari foi na ambulância junto com a Isa, e eu fiquei para trás. Bem, conforme o Baldi falou, a Mari sabe melhor. E até chegar nessa Fiorino ambulância, demorou um pouquinho. Vamos ouvir o que a Mari vai falar. Basicamente, eles falaram que eles não iam mandar helicóptero, não tinha como mandar, estava escurecendo, ia chover, não tinha onde parar, não ia mandar nada, entendeu? E daí os guias falaram, não, a gente tem que então ir para a cidade, vamos levar ela para a cidade. E aí eu lembro muito bem, porque daí eles foram levando 5, acho que eram 5. Tinha um que foi descalço, aí foi eu com, tipo, água, essas coisas atrás, e uma outra turista lá que era bombeira, tava, tipo, viajando, e ela falou, não, eu vou com vocês pra ajudar. E aí a gente saiu, eu lembro, eu olhei no relógio, era 6:30 da tarde, o acidente acho que foi umas 2 e pouco, daí era 6:30 da tarde, aí fomos. Aí começa a fazer a trilha pra voltar. Mas falaram, não, quando vocês chegarem lá, vai ter ambulância, vai ter médico, vai ter tudo. Eu falei, beleza. Já sabemos que não teve médico, não teve ambulância, não teve tudo. E aqui eu já vou começar a introduzir um papo que eu quero que vocês pensem. Tanto o caso da Isa, quanto o caso da Milena, do último episódio, eles dependeram bastante de solidariedade. Solidariedade, dá pra ver aí, né? Pelos guias que se voluntariaram para levar ela, pela bombeira que decidiu participar também e pelas ajudas que os outros foram dando pelo caminho. E isso reflete uma falta de organização, de estrutura ali do estado, do governo, do município, porque não é como se esses acidentes fossem incomuns. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. E não existe preparação nenhuma para atender esses casos. Tudo depende do voluntariado, da boa vontade dos outros. Eu tava, claro, sentindo dor, mas eu não podia fazer nada, assim, né? Eu só podia ficar calma. E eles tiveram que tentar orquestrar todo esse transporte, assim, porque da onde a gente tava, então demorou, confesso que eu não sei dizer, talvez umas 4 horas ali para chegar nessa igrejinha, talvez, acho mais ou menos isso. E quando chegou lá, que daí lavou a ferida, tinha uma bombeira que estava com um isolante térmico, então ela deu esse isolante aí térmico pra gente, porque eu tava daí ficando com muito frio por estar molhada. E uma outra mulher também no meio do caminho apareceu que ela tinha um comprimido de morfina, porque o irmão dela fazia tratamento de câncer, então ela tinha um comprimido de morfina e deu pra gente. E daí nessa hora foi tentando pensar como que a gente fazia para chegar na beira da estrada. Então o guia estava tentou falar com um central de voluntariados de guias que eles têm.
O Baldi tentou ligar para a prefeita da cidade, só que era um dia de vacina na cidade, era na época logo pós-Covid, então os helicópteros estavam distribuindo vacina e também ia começar a chover, então também não estava um clima adequado para helicóptero. Então viram que ia ter que ser a pé mesmo. Então eram umas 11 horas de caminhada até chegar na beira da estrada. E daí foi um grupo para daí se revezando nessa troca aí para irem me levando. É interessante, né? Ouvir o relato das 3 partes envolvidas, do Baldi, da Isa e da Mari, e ver o que cada um vai lembrando, porque nem sempre eles lembram da mesma coisa, às vezes eles lembram de coisas diferentes. Eu lembro que nesse momento, assim, eu sentia bastante dor para respirar, assim, então eu tava com uma dor no peitoral, não sabia se tinha tido um pneumotórax, se tinha tido alguma lesão, alguma contratura, não sei. E essa sensação assim da respiração curta foi algo que me deixou preocupada. E depois que eu tomei o comprimido da morfina, eu fiquei sonolenta, assim, então eu fiquei com mais dificuldade de me manter acordada e daí eu fiquei preocupada, TCE, sonolência, enfim, de ter sangrado alguma coisa. Todo mundo preocupado com o sangramento na cabeça que não ia ter o que fazer. Mas foi seguindo, assim, eu lembro que era um dia de lua cheia, assim, então era tipo super lua, na verdade, então eu tava amarradinha na maca só olhando pro céu, né, durante todo o percurso, e essa hora já era noite, né, então essa trilha foi no meio da noite. Cara, mas você começa a andar e começou a escurecer, começou a garoar, e andava, e nada. E os caras estavam ficando muito cansados de carregar ela. E eu acho que o mais desesperador é porque às vezes ela meio que pedia pra eles pararem assim. E daí ela falava, tipo, ai amiga, dá uma palpada aqui na minha pele, sabe? Pra ver se não tem enfisema subcutâneo. Ai. Enfisema subcutâneo é quando o ar está escapando do pulmão ou da traqueia e está indo para debaixo da sua pele. E isso é uma coisa muito grave e dá para você sentir isso na palpação, que a pele parece que está cheia de bolinhas de ar por baixo e não teria o que fazer também. Nossa, que desespero, que eu pensei assim, meu Deus, né, se ela tiver, tipo, qualquer intercorrência, não tem nada aqui pra mexer, pra fazer, sabe? Aí eu palpava, tipo, mesmo que tivesse, né, eu ia falar que não tinha nada, mas não tinha nada. Enfim, tava nesse sofrimento, aí não chegava nunca, não acontecia nada, frio, chovendo e tal. Aí eu sei, nossa, esse foi um dos momentos mais emocionantes, assim. Teve uma hora que a gente entrou meio num descampadão, sabe? A trilha meio que abriu. E aí começou a aparecer umas luzinhas, assim, sabe? Várias. Nossa, eu fico até arrepiada. E aí eu olhei aquilo e falei, meu, o que é isso, né? Tipo, e várias luzinhas, assim. Eu falei pros guias, eu falei, gente, o que é isso, né? Sei lá, pessoas vagabundas. Aí eles olharam e aí eles falaram, é a galera das cidades, os voluntários que vieram ajudar, porque aquela hora que o pau tinha ligado, aí a galera aciona lá o socorro e tal, e vem pessoas de várias cidades para ajudar. E aí, e a Isa não viu isso, né, porque ela tava virada para cima. E eu lembro da sensação no meio dessa segunda trilha, de ver várias luzinhas, assim, umas 10 luzinhas vindo, que era o grupo voluntário de resgate que tinha vindo ajudar da cidade. Parece que a Isa viu, mas eu imagino que realmente deve ter sido muito emocionante você ali, naquele momento, ver tanta gente vindo ajudar uma pessoa totalmente desconhecida. Mas, assim, eu acho que foi o momento mais emocionante de todos, porque era, sei lá, eram uns 30 caras, entendeu? E eles vinham com lanterna, com maca, aí uma maca decente, cobertor, remédio, bota, né? E eram muitos e tal. E aí foi um negócio, tipo, eles falando, não, deixa que a gente assume e tal. Aí eles pegaram ela, já trocaram. E daí eles trouxeram uma maca profissional mesmo, então daí era uma maca mais robusta, assim. E
Então daí a hora que esse grupo encontrou a gente, daí eu troquei da maca para essa, que foi muito mais confortável, porque a outra era um paletezinho de madeira que ficava fazendo nheco, meio solto, e essa de fato era uma maca, e até para quem estava segurando ajudou muito. E daí, agora com mais gente para poder revezar nesse transporte, a gente chegou na beira da estrada e quando chegou a ambulância daí já estava esperando a gente ali na beira da estrada. Então foram essas 11 horas aí de caminhada na maca que eu acho que foi o mais desafiador. Mas aquela cena assim que dá um abraço e chora e ele vai e tal, e os caras já pegando a Isa pra levar. E nossa, e daí, tipo, nessa hora bateu meio que um alívio, assim, sabe? De tipo, acho que vai dar certo. Porque até então, realmente não sabia se ia dar certo, sabe? E aí os caras começaram a ir muito rápido, porque eles trocavam a cada 10 minutos, eles trocavam, então eles tinham muita, né, tava com fôlego e tal. Gente, imagina o quanto tempo de trilha isso aqui já tá se desenvolvendo. Já era de madrugada, desde as 2 da tarde, o horário que foi o acidente. E até agora eles estão na missão de conseguir levar ela para algum lugar. E aí fomos indo, e até que apareceu, tipo, um suposto médico. Daí eu falei, nossa, graças a Deus. Daí, o cara me aparece de, tipo, jaleco no meio da trilha. Mas eu falei, nossa, graças a Deus, chegou alguém e tal. Né, vou me informar que onde que vai e tal. Mas ele falou assim, eu tava numa cirurgia, porque eu sou instrumentador, eu acabei de terminar, tipo, medicina na Bolívia, e eu sou o médico do lado da cidade. Aí eu, ok. Falei, então, me falaram que tem um lugar que faz tomografia aqui perto, acho que é uma cidade, tipo, 1 hora e tal. A gente podia ir pra lá, né? Aí ele falou, não adianta ir pra lá. Eu falei, por que não? Ele falou assim, porque você vai fazer a tomografia, mas lá não tem o que fazer. Se precisar operar, não tem que opere, entendeu? Aí eu falei, tá, mas então a gente vai pra onde? Daí ele falou, Salvador. Eu falei, mas Salvador é, sei lá, 7 horas daqui. Ele falou, mas tem que ir pra lá. Complicada essa história de não poder ir pra cidade fazer a tomografia, porque fazer o diagnóstico, até mesmo fazer uma tomografia de crânio ali já e ver que se tem ou não sangramento. Se não tem sangramento, já é um alívio muito grande. A gente sabe que é uma preocupação a menos que a gente precisa ter. Fazer uma tomografia da coluna e entender que, não, tem lesão, não pode mobilizar, ou não tem lesão, pode mobilizar. Então, assim, é importante dar esse diagnóstico até para saber qual que é o recurso exato que vai precisar. Então, tem um sangramento e tal, precisa ir para um lugar com um neurocirurgião. É melhor, faria mais sentido, pelo menos na minha cabeça, ir para um lugar que está a 1 hora de distância, fazer o exame, diagnosticar quais são as lesões, para aí poder determinar para onde ir, do que ficar ainda mais 7 horas nesse desespero. Mas eu imagino que todo o estresse que a Mari e a Isa estavam passando ali, argumentar essas coisas nesse momento seria um pouco mais difícil. Enfim, né? Fomos indo, aí nesse caminho a galera vai contando várias histórias de vários acidentes que deram errado, né? Mas aí nessa hora já tava muito mais tranquila, ela tava até fazendo umas piadas, assim, tipo, na frente de todo mundo e tal. Então acho que isso ajudou muito, né? Porque a galera também tava, tipo, bem, não tava aquela coisa meio vibes ruim, entendeu? Tava uma vibes boa, tava uma lua zona, assim. E aí, tanto que quando aí a gente chegamos, aí eu falei, nossa, graças a Deus, vai ter uma ambulância esperando a gente e tal. Aí a gente chegou no final da trilha, eu lembro, era 00:30. Então a gente andou umas 5 horas. E aí quando chegou na ambulância, era uma Fiorino super velha, que não era uma ambulância, era uma Fiorino que tá de branco, que não cabia a maca da Isa inteira, deitada. Então, tipo, a maca ficou meio na diagonal, aquele negócio que o soro fica amarrado ali na atadura mesmo. E aí a gente foi no pronto-socorro. E daí parou primeiro para fazer primeiros socorros num pronto atendimento da cidade. E daí era uma UPA, assim, bem precária. Passaram sonda vesical de demora por ser politrauma, que foi bem desconfortável, assim, foi a primeira experiência nisso. Me perdoe meu carioquês, mas é foda, né, gente? A pessoa sofre um politrauma, o pessoal da ambulância já tá sabendo que é um caso grave.
E aí o recurso que tem para mandar é uma Fiorino. Eu fico pensando assim que essa questão de cortes de gastos, da gente ficar votando em gente que só fica falando de pauta moral, de mamadeira de piroca, esse tipo de coisa. E até mesmo o pessoal aí que hoje em dia tá no governo, ninguém mais fala sobre melhorar a saúde, sabe? Para ouvir os candidatos aí que a gente tem hoje em dia. Ninguém mais fala sobre coisas que realmente mudam a nossa vida para melhor. É só pânico moral e coisas imbecis. E aí o recurso que um lugar que faz parte de um circuito de trilha, que tem gente que se acidenta, que tem relato de que já morreu, a coisa que eles mandam é uma Fiorino. Sério, é impressionante o descaso com a saúde pública. Eu fico um tanto, na verdade, quanto revoltado em ouvir uma coisa disso. É óbvio que para quem está naquela situação ali, qualquer coisa já é luxo, né? Mas, pelo amor de Deus, é muito descaso olhando assim, com tempo para refletir. E a questão da sondagem vesical, né? Passaram uma sonda, ou seja, aquele tubo assim, de silicone no canal do xixi da Isa, né? Para que ela ficasse fazendo xixi através desse canal. E que, sendo bem sincero, isso é uma coisa bastante protocolar, que depois de tanto tempo do trauma e que ela já estava urinando por conta própria, eu entendo que não tinha a menor necessidade de fazerem isso. Foi algo que provavelmente fizeram no automático, e infelizmente é isso que acontece hoje em dia, né? A gente tem muitos técnicos em medicina aí e pessoas que fazem um atendimento médico sem pensar, sem raciocinar em cima do que a pessoa realmente precisa, e fazem as coisas só protocolares porque foram ensinadas que em tal caso você faz tal coisa. Não acho que seria necessário, enfim. Daí a mesma ambulância me levou até o hospital de Salvador. Então foram 6 horas de ambulância. Aí trocou a ambulância, num peazinho ali da cidade, aí trocou a ambulância, acabou soldando ela, deixava com medo dela ficar se mexendo, e aí trocamos de ambulância. Aí veio um motorista e veio um enfermeiro. Aí nessa hora, o enfermeiro, eu ia atrás assim, aí o enfermeiro ele olhou pra mim e falou assim: vai na frente. Eu falei: então, eu vou aqui atrás. Ele falou assim: pode ir na frente. Tipo, pode deixar que eu cuido dela, sabe? Daí, nossa, foi um anjo. Daí ele foi. Aí, até dar 2 da manhã, a gente ficou todo mundo, assim, conversando com ela, pra ela, né, pra dar as 12 horas certinho e tal, pra ver se ia ficar tudo bem. Mas aí já tava tudo bem, sabe? Ela só tava com o pé caído. Eu pensei, bom, pior dos casos, ela só não vai dar pra correr mais. Mas, assim, vai viver, tá respirando, tá consciente e tal. Então, deu aquela tranquilizada, mas o pé realmente estava caído. Esse enfermeiro aí realmente foi muito sensível, porque assim, a Mari estava numa situação de amiga e de médica, né? E basicamente eu entendo que ele falou assim: descansa da parte de ser médica, deixa que a gente cuida, seja só amiga agora e descansa um pouco. E a questão do pé caído é que ela estava preocupada de que ela tivesse tido alguma lesão ali, que ela não fosse conseguir mais andar direito ou correr. A Isa é uma pessoa que gosta muito de correr, mas ela está correndo. Aí quando deu 2 da manhã, nossa, daí eu paguei, porque tipo, tava muito cansada, tava mais em paz. Um sono merecido, né, Mari? Antes de chegar em Salvador, daí ela falou assim: vamos ligar pra minha mãe? A gente tem que avisar meus pais. Eu falei: beleza, eu vou ligar. Ela falou assim: acho que é melhor eu ligar, porque se você ligar, eles vão achar que eu morri, né? Aí ela ligou. Nessa hora que eu entrei na ambulância, eu avisei a minha mãe que eu tava indo pro hospital, e daí meio que, como ela tava em São Paulo, né, e eram 6 horas de ambulância, a gente chegou quase que juntos ali no hospital, e avisei atualmente meu marido, que a gente tava namorando há 5 dias, e eu ia ficar 3 dias sem poder falar com ele, e no meio do caminho eu mandei uma mensagem para ele, uma fotinho na ambulância com o colar cervical toda torta, ensanguentada, na diagonal, porque na ambulância não cabia eu reta inteira, então eu ficava na diagonal. Aí ela falou assim, era tipo 4 da manhã, ela falou assim: ai mãe, eu tive um pequeno politrauma e a gente tá indo pra Salvador. E nossa, daí os pés dela surtaram. Eles pegaram um avião e a mãe dela chegou em Salvador antes da gente, pra você ter uma noção.
Bom que dá pra ver que a Isa tava levando tudo numa boa, né? Estava até fazendo piada, como a própria Isa mostrou e a Mari já tinha falado. Isso é bom, significa que parece que a situação já estava um pouco mais controlada e aquele medo de tudo que estava acontecendo já estava passando. No fim, já se passaram mais de 12 horas do acidente, né? Então, aquele risco de ter algum sangramento na cabeça que ia causar algum problema, aquela questão do choque hemorrágico, isso aí são problemas que se desenvolvem no máximo, assim, dentro das primeiras 2 horas, vamos dizer, no máximo 6 horas. Então já foram 12 horas, foi bastante tempo para dar segurança de que, tipo assim, os problemas que ela tem agora são graves, mas a vida dela não corre tanto risco quanto a gente pensava. O motorista era bem gente boa, assim, deixou o ambiente um pouco mais leve. Eu lembro que eu via muito a cara da Mari de preocupada, assim. Daí, nesse caminho, a gente começou a conversar com amigos que são de Salvador. Então, eu conversei com a Maiana, que é hematologista e é de Salvador. Uma outra amiga oncologista também, que é de Salvador, para saber para qual hospital que a gente ia. Eu tava num plano de saúde novo, que na época tinha acabado de lançar e que tinha cobertura, a princípio, só para a rede referenciada de São Paulo, mas para urgências fora. Mas eles também não sabiam meio que como proceder, assim. Montou um grupo de WhatsApp, eles foram muito profissionais, assim. Então eles montaram um grupo com a minha mãe, com a Mari e comigo para definir qual... Comigo não, né, que eu não tava com o celular. Para definir qual que seria o hospital, e daí indicaram um hospital e a gente foi para lá. E aí, enfim, a gente chegou em Salvador, aí começa, né, que hospital que a gente vai, começa a ligar, a perguntar pra um monte de gente, liga pro plano, não sei o que. Aí tava chegando no hospital, aí alguém ligou pra gente e falou, não, o melhor hospital é o Hospital X. Aí eu falei pro motorista, ele falou, eu não vou pra lá, porque é do outro lado da cidade, a gente vai ficar aqui mesmo. Bem, pelo menos chegaram na cidade e agora vão poder passar por um atendimento médico. Mas é interessante essa visão diferente, assim, ou complementar, que a Isa e a Mari trazem sobre o motorista. No que a gente chegou lá, foi feito os primeiros atendimentos e a urgência era fazer tomografia, né? Porque chegou lá depois de quase 18 horas do trauma. Eu tava consciente, orientada. Então, assim, não... Achei que o pior... Assim, não, o pior seria que... muito provavelmente o que aconteceu foi uma fratura exposta da perna. E acho que de coisas mais graves ali, acho que eu não teria chegado lá se tivesse acontecido algo mais grave. Então eu estava um pouco mais tranquila. Mas quando chegamos lá, o hospital exigiu fazer beta-HCG antes de fazer a tomografia. Eu achei aquilo um absurdo, porque, primeiro, eu tinha DIU, eu não tinha nenhuma suspeita maior de gestação e era um politrauma, assim. Então, a gente tentou argumentar, mas não teve conversa. Então, eu tive que esperar lá na sala de emergência umas 3 horas, mais ou menos, para sair o beta-HCG, para eu poder fazer a tomografia. Gente, isso aqui é um absurdo, tá? Beta-HCG é o exame de gravidez. A gente, em mulheres em idade fértil, a gente preza por fazer teste de beta-HCG antes de fazer a tomografia, que vai pegar a região da barriga, principalmente, porque a radiação, né, tomografia é algo radioativo, a radiação no embrião, aí no primeiro trimestre da gravidez, ela pode ser muito deletéria, causa várias malformações. Então, assim, a gente pergunta se a mulher usa método anticoncepcional, se ela tem risco de estar grávida, se a menstruação está em dia. Se a mulher falar que não tem risco de estar grávida usando um método anticoncepcional como um DIU, não faz o menor sentido terem feito ela fazer um teste de beta-HCG, ainda mais considerando a gravidade do caso como um todo, só para depois poder fazer a tomografia. Inclusive, se eles insistiam tanto em fazer esse beta-HCG, seria muito possível fazer o exame, o teste de gravidez urinário, que é tão fidedigno quanto o exame de sangue, que fica pronto em questão de segundos. Mas eu não sei por que muitos hospitais não têm exame de gravidez urinário, que seria muito, mas muito mais rápido. Imagina só, a Isa e a Mari já estão nessa aventura aí há mais de 12 horas. O acidente foi 2 da tarde do outro dia, elas já estão de manhã no dia seguinte. Ter que esperar mais 3 horas dentro de um hospital fazendo um exame que não faz o menor sentido. E daí, nesse intervalo, começaram a suturar. Então, suturaram a cabeça, me deram vacina antitetânica.
Acho que na verdade era o soro antitetânico, porque já fazia mais do que 5 anos que eu tinha tomado a vacina. Só para saber, tá, gente? Qualquer acidente, lesão que as pessoas tenham um pouco mais profunda, principalmente com coisas sujas assim, né? Coisas enferrujadas, prego enferrujado, faca, coisas desse sentido, a gente tem que rever a vacinação de tétano, porque a gente precisa fazer o reforço da vacina de tétano e às vezes até o soro antitetânico. Por que a gente faz isso? Porque tétano tem uma mortalidade gigantesca. Antes da existência da vacina de tétano, tem um dado num estudo dos Estados Unidos do século passado, de que nas comemorações de 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, mais da metade das mortes eram causadas por tétano, que as pessoas se feriam com os fogos de artifício e outras coisas, e elas morriam não das feridas, mas da infecção por tétano. Então, é uma coisa que hoje em dia não é tão presente na nossa vida, porque a vacina resolveu esse problema, mas quando a pessoa está em atraso em 5 ou em 10 anos, a gente tem que fazer a vacina ou vacina e soro. E daí, como a perna estava mais exposta, assim, a lesão da perna, aí ia para centro cirúrgico para debridar, lavar e daí suturar no centro cirúrgico. Debridar significa tirar toda a pele morta, todas as sujeiras que estão ali no ferimento, para depois poder deixar ele bem limpinho e fazer o curativo ou a sutura ali em cima do tecido limpo. E daí, esse daí que foi a surpresa positiva, que fez o raio-x e não tinha fratura do osso da tíbia, só estava exposto o osso. Mas eu fiquei com bastante medo de osteomielite, né, porque ficou 18 horas o osso exposto ali, mas tudo bem. Só repetindo, né, gente, a osteomielite é uma infecção do osso, e aí o risco seria porque realmente o osso dela ficou exposto em contato com as bactérias do meio externo, ficou sujo esse tempo todo, foi lavado com água que, segundo a Mari, não era uma água tão limpa. Então o risco assim de uma osteomielite, a osteomielite é uma infecção muito chata de tratar. O tratamento pode durar até 3 meses, dependendo do caso. Se não melhorar, vai até melhorar. Então as pessoas às vezes ficam internadas durante semanas para conseguir completar esse tratamento, sem contar a altíssima chance de sequela. Aí ele foi no centro cirúrgico, lavou, operou, tudo certo. E daí eu fiquei internada lá nesse hospital e fizeram ressonância meio que de tudo, assim. Fizeram ressonância coluna, perna, mão, quadril, joelho. E daí o que teve de saldos, assim, de lesões foram o rompimento do cruzado posterior, do colateral medial, e que foi tipo meio que uma gaveta assim que fez bateu na tíbia de frente e empurrou o joelho para trás, né? Isso tudo que a Isa está descrevendo foi um mecanismo de lesão no joelho dela. Isso aí que ela diz de cruzado posterior, colateral, medial, isso aí são os ligamentos do joelho que ela rompeu e aí provavelmente precisou fazer fisioterapia para recuperar. E teve uma lesão, uma contusão no quadril esquerdo, que é onde eu sentia mais dor, assim, que uma contusão óssea com um derrame articular pequeno, assim, mas que tudo conduta conservadora. Derrame articular, eu sei que muita gente conhece a palavra derrame como sinônimo de AVC, mas os derrames que a gente fala no nosso corpo são extravasamentos de líquidos onde não deveria ter líquido em excesso. Tem um pouco de líquido, mas não deveria ter muito. Nossas articulações são lugares de contato, né, dos ossos, mas esses ossos não se encontram diretamente. Existe uma capa que reveste e ali na articulação tem um pouco de líquido, de lubrificante. E aí, por conta desse trauma, aumentou um pouco esse líquido nessa região da articulação. Isso é o derrame articular. E quando ela diz conduta conservadora, significa que seria uma conduta que não precisaria operar, não seria cirúrgico. Seria observar e ver como é que ia ficar. Então, meio que me deixaram lá 3 dias em observação para definir aí o que ia fazer, até para daí sair de lá e já pegar o avião de volta para São Paulo. Aí entrou lá no PA e no fim ela tinha fraturado a mão só. Interessante que a Isa não comenta dessa lesão da mão. Não sei se foi uma memória aí que a Mari criou ou se realmente aconteceu. Mas, de qualquer forma, existe um conceito na medicina que são lesões distratoras, ou seja, num acidente grave, como foi o da Isa, existem lesões que chamam mais atenção.
por elas serem mais feias, por estar sangrando mais. E aí existem outras lesões que a gente acaba deixando passar, que a gente não vê. Tanto que eles não fizeram aquele E do ABCDE, da exposição, de ver todas as outras coisas. E como a Isa estava sentindo dores no quadril, tinha as lesões da perna que eram feias, a lesão na cabeça que era feia, acabou que nesse contexto deve ter passado despercebido que ela poderia estar com a mão doendo, então ela acabou nem sentindo, e que tinha lesões ali na mão. Esse conceito de lesões distratoras é muito importante, porque lesões feias podem chamar nossa atenção e a gente não percebe outras lesões que seriam mais importantes. A lesão da mão não seria tão importante, obviamente, como a lesão da cabeça ou a lesão do quadril, mas é só para ilustrar como que essa lesão passa desapercebido porque a gente está prestando atenção em outras coisas. Por isso que o atendimento ao trauma ele é sistematizado para que a gente evite ou minimize as chances de coisas passarem batido. Basicamente foi isso, assim, sabe? Foi tipo um milagre. Aí levaram pro centro cirúrgico para lavar, mas assim, sério, foi perto do que aconteceu, foi nada, né? E teve o joelho também que lesionou e tal, mas assim, mano, achei que ia ser 1000 vezes pior, 1000 vezes. Acho que todo mundo achou, Mari, que ia ser 1000 vezes pior. Eu também achei. E aí, nossa, daí quando chegou, e aí passei atendimento, e tava tudo bem, né? E aí a mãe dela chegou assim, aí ela falou, tipo, nossa, mas o que aconteceu? Aí, nossa, nessa hora, tipo, acho que a adrenalina acabou, sabe? E baixou, e daí, nossa, começou a chorar com a mãe dela, tipo, dando graças a Deus que tinha passado, sabe? Porque eu não sei, assim, de falar o que não ia nem saber como dar uma notícia se tivesse acontecido qualquer coisa. Então, sério, é tipo aquelas coisas assim que você realmente agradece muito de que teve uma coisa a mais ali que com certeza protegeu ela. Nossas crenças à parte, teve uma coisa a mais. E essa mochila que ela insistiu carregar nas costas ali, com certeza deve ter funcionado como um amortecedor ali nas costas, impedindo que ela tivesse lesões mais sérias na coluna e até mesmo na cabeça. Então, me surpreendeu essa insistência dela e que bom que ela insistiu, né? E daí foi isso. Daí nessa internação, lembro-se uma coisa que... Lembro que me deram Tramal de horário sem antiemético, eu ficava vomitando. Tramal é um remédio moderado para forte, para dor. E antiemético é remédio para parar de vomitar. Tramal é um remédio que causa muito vômito. E muito médico ainda gosta de usar. Existe um movimento nos Estados Unidos chamado Tramadont, dizendo assim, para de usar Tramal. Porque realmente o Tramal é uma medicação muito ruim. Além do efeito colateral de vontade de vomitar e de vômitos ser muito comum, ele tem uma absorção errática, ele demora para funcionar em algumas pessoas. Ele também pode causar vício, porque uma das coisas que as pessoas fazem para usar Tramal é para diminuir o uso de morfina. Mas assim, 100 mg de Tramal, que é o que a gente usa normalmente, tem uma equivalência próxima de 10 mg de morfina. E entre fazer um paciente não ter dor, mas ficar vomitando, e não ter dor sem o efeito colateral do vômito com a morfina, sabendo que os dois podem ter uma taxa, mesmo que muito baixa, de vício, esse movimento do Tramadont fala, gente, usa doses baixas de morfina ao invés de ficar expondo o paciente a uma medicação ruim, que é o Tramal. E se você colocar a morfina num soro de 100 e deixar ela pingando devagar, ao invés de fazer rápido assim na seringa, ela tem o mesmo efeito analgésico e diminui o risco de vício. Então, é uma alternativa muito mais sensata do que ficar fazendo Tramal. Foram 6 meses de reabilitação do joelho, principalmente. O quadril, como eu corro, ficou realmente uma sequela assim, para a corrida. Demorei para conseguir voltar a correr. Mas, atualmente estou correndo. Essa semana fiz meu recorde pessoal nos 10K. E tá tudo bem. Então aí a gente tem o caso da Isa, que foi um caso muito desafiador, muito desesperador e muito longo, né? Se a gente parar para olhar o caso da Milena, que a maior demora talvez tenha sido na questão do transporte, de como ia tirá-la de Fernando de Noronha para levar até São Paulo,
Aqui, o caso da Isa, a gente vê uma situação com muito menos recurso, mas também com muito voluntariado, muita solidariedade, muito altruísmo de muita gente envolvida ali, que com certeza foi crucial para conseguir salvar a Isa. Que bom que ela está andando, que bom que ela está correndo, quebrando recordes pessoais. Mas eu quero ouvir aqui ainda o que a Mari e o que o Baldi tem para nos dizer. Não teve grandes coisas técnicas que a gente fez, porque é isso, na verdade, é isso que você percebe o quanto tecnicamente você não tem nada ali para fazer, você não tem um remédio, você não tem um aparelho, você não tem nada. Tanto é que depois a gente comprou umas macas e uns kits lá de maca para doar, para ter o mínimo, que era ter, tipo, uma maca que dá para segurar, né, consegue fixar, uma imobilização, porque lá não tinha nada. E esses acidentes acontecem. Mas eu acho que, tipo, o fato de ser médicos ajudou, apesar de ser muito ruim, porque você sabe de tudo que pode acontecer de errado e podem acontecer muitas coisas, e você já visualiza todas elas, é de manter a calma, de conseguir, tipo, pensar em alguma coisa, de fazer alguma coisa, de não surtar e desesperar, e sabe, essas coisas assim. E ela também. É que eu não sei o quanto ela lembra, eu acho que a memória apaga muita coisa, ela mesma já falou isso, meio que uma proteção mesmo, sabe? Mas ela ter ficado calma foi essencial para todo mundo ficar calmo. E eu acho isso muito importante, né? A Isa mesmo falou isso, que o que ela podia fazer era ficar calma. E com certeza isso ajuda a acalmar os outros. Pô, se essa pessoa aqui que tá nessa situação horrível tá calma, por que eu que tô aqui para cuidar dela vou ficar desesperado? Com certeza isso fez alguma diferença. E pensando nessa questão da limitação de recursos, é óbvio, por exemplo, tem muitos colegas emergencistas que têm alguns kits assim, de primeiros socorros que eles levam para os lugares. Mas a gente entende que, pô, você foi fazer uma trilha e não passou pela cabeça, tipo assim, caraca, eu vou levar um kit de pronto-socorro com medicações, com gás, com compressa, com torniquete, porque vai que alguém cai. É óbvio, isso é uma possibilidade, mas você não vai pensar nisso. E às vezes, talvez esse pensamento até passe pela nossa cabeça, mas a gente deve pensar, todo mundo faz trilha lá, né? Deve ter algum recurso lá, algum kit de primeiro socorro lá, se tal coisa acontecer. E a gente acabou vendo que não é bem assim. E eu fiquei muito reflexiva, assim, depois disso, sabe? Acho que antes eu sempre viajava muito para esses lugares, fazer essas coisas, né? Tipo, e nunca tinha acontecido nada. E você sempre fica se rodeando com essa sensação de que não acontece nada. Nunca vai ser com você, sabe? Até o dia que é. E aí você começa a se tornar uma pessoa um pouco mais realista e, tipo, responsável, assim, de certa forma. No sentido, assim, tipo, se você se perde, se você acontece alguma coisa, se fosse o guia que tivesse caído, a gente não ia saber como voltar, né? As coisas estavam todas na mochila dele, né? Essas coisas de preparo, assim, a gente precisa ter isso. 99% das vezes você não vai usar, mas só que naquele 1% que você precisa faz diferença ter ali, né? Uma morfina, ter um mapa, ter uma água, ter um casaco, entendeu? Então isso eu acho que mudei muito. Fui fazer trilhas, depois fiz o Roraima, fiz outras coisas para África e tal, mas com certeza muito mais cautelosa do que era lá atrás. E depois você começa a ouvir várias histórias, e existem vários casos que acontecem, né? Acidente, fatalidade, tudo. Não foi uma irresponsabilidade, tipo, não foi do guia também. Era um lugar super normal, uma trilha super normal, foi bizarro, assim, o jeito que aconteceu. Mas também, se a gente nunca faz nada, a gente não vive, né? A gente vive com medo. Mas foi isso. Voltando para Campinas, a gente decidiu fazer uma doação lá para o parque. Então, eles não tinham nenhum tipo de estrutura, né? Então, a gente doou 3 macas baú, que a ideia é ficar em cada uma num ponto do parque, mais perto das cachoeiras, dos lugares que tem mais... porque tinha vários relatos, né? Na travessia, o pessoal contava todas as histórias de todos os turistas que foram lá, machucaram, morreram, enfim, eles adoram contar essas experiências nesse momento. E a gente viu que o lugar precisava de alguma coisa, né? De ter pelo menos uma maca de transporte, uma maca baú, para facilitar essa travessia, porque, você tem que subir, tem que escalar morro, e não dá para fazer isso de qualquer jeito, né? De cavalinho com o paciente. Então, a gente doou 3 macas para ficar uma em cada ponto lá do lugar. A gente tem contato com o guia praticamente até hoje.
E foi uma experiência realmente muito edificante ali, tanto da parte médica, a gente vê quanto que a gente é sem recurso, né? A gente é muito limitado, não adianta a gente fazer diagnóstico nenhum se a gente não tem condição de tratar e se a gente não tem nem como, se a gente vai demorar para chegar num lugar, né? A medicina de emergência e de áreas remotas faz muita diferença nesse caso. E a gente conseguiu também deixar a nossa contribuição para o parque, para poder fazer todo o resto, né? E melhorar um pouco a condição de atendimento aos pacientes que, porventura, tenham alguma experiência igual a nossa lá. Aqui eu vou ser o chato e militante de novo, porque veja só, gente, de novo, é um caso que depende muito da solidariedade das pessoas e depende também de uma pessoa, um grupo de pessoas que passa por uma situação ruim, decide tentar amenizar a vida das próximas pessoas. Pô. Muito legal o Baldi, a Isa e a Mari terem realmente doado essas macas baú, que vai fazer muita diferença, pode ter certeza. Mas como ele falou, aconteceram outros acidentes. Os guias falaram de gente que morreu. Não é como se fosse uma surpresa. E assim, acontece um acidente e não existe uma mobilização do município ou do estado ali para resolver essa questão, para ter kits de primeiros socorros espalhados pelo lugar, para ter macas, baús para conseguir transportar as pessoas. A gente vai depender de doação de pessoas e não de um programa estruturado de resgate dessas pessoas. Não tem um protocolo de acesso, de uma estratégia de atendimento às vítimas em áreas remotas, acionamento de bombeiros, acionamento de polícia militar, acionamento de equipe de resgate. Não tem uma rede estruturada de pensar, olha, a pessoa se feriu em tal lugar, o local mais próximo de serviço de saúde fica a X quilômetros ou a X horas, a gente tem que acionar médico, tem que acionar equipe de enfermagem, a gente tem que ter uma ambulância ou algum meio de transporte para atender esse tipo de pessoas, porque não há surpresa que as pessoas vão se acidentar, as pessoas se acidentam e a gente está vendo isso. Então, assim, é uma falta de política pública nesse sentido. Na medicina de emergência, a gente sabe que uma das coisas principais para a gente atender qualquer emergência é a preparação. A gente tem que preparar o nosso cenário. Quando a gente chega para trabalhar no SAMU, por exemplo, a gente não fica lá esperando as coisas acontecerem. A primeira coisa que a gente faz é checar, por exemplo, se a gente tem todo o equipamento necessário para atender qualquer coisa que apareça. Os bombeiros fazem isso também. Então, assim, a gente chega, por exemplo, para dar plantão no hospital, a gente precisa ver se a nossa sala de emergência está preparada. A gente precisa preparar a nossa cena. A gente tem protocolos, por exemplo, nos mais diversos hospitais e municípios, protocolos de catástrofes, de acidentes de múltiplas vítimas. A gente não pode esperar uma catástrofe, um acidente de múltiplas vítimas acontecer para a gente ver o que a gente vai fazer, para a gente ver se a gente vai ter uma ambulância para mandar, para a gente improvisar uma maca. Não, a gente tem que se preparar. Pode ser que aquele hospital nunca passe por um acidente de múltiplas vítimas, nunca seja palco de uma catástrofe, de um atendimento de catástrofe, mas é importante ter pelo menos a rede estruturada, porque se precisar, a diferença entre ter e não ter é diferença de vidas, é diferença de sequelas, é diferença entre uma pessoa viver e outra morrer. Então, assim, eu ouvindo essa história, o que me passava pela cabeça era o absurdo do despreparo que existe em um local como esse. Eu vou deixar aqui um apelo para os meus colegas da Abramed, da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, e da ABMAR, que é a Associação Brasileira de Medicina de Áreas Remotas, para pensar sobre isso. Inclusive, isso pode ser até um projeto de mestrado ou de doutorado, fazer um mapeamento de quais são as trilhas que a gente tem no Brasil, quais são as trilhas mais movimentadas, quais são as trilhas que tem mais acidente, onde que tem acidente, esses lugares têm estrutura, não tem estrutura, tem algum protocolo, tem alguma rede de acionamento, se uma pessoa se acidenta em tal lugar, com quem que ela pode contar? É só com voluntariado? É só com civil que vai lá na boa vontade de ajudar? Ou será que pode ter alguma estrutura ali? Será que a gente pode desenvolver uma rede de atendimento a acidentes em áreas remotas? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, porque assim, o Brasil é um país maravilhoso, que tem muitos cenários, muitas paisagens impressionantes e que assim, a gente poder fazer trilha e fazer trilha com segurança
é poder aproveitar o nosso país, é poder conhecer o nosso país, fomentar o turismo no nosso país. Então, assim, sinto muita falta de um projeto, de uma rede articulada de atendimento em áreas remotas, e acho que esse caso ficou muito escancarado, a precariedade que é, porque, repetindo, a Isa não foi a primeira acidentada desse lugar. Depois de um tempo, assim, na volta, quando eu tava lá sozinho, tudo com o pessoal, acho que eu tive a minha primeira crise de ansiedade na vida, antes de fazer o caminho de volta. Eu tava sozinho com um guia e já tava todo, né, pensando na Isa, o que tinha acontecido, torcendo para ficar bem. Depois de um tempo, isso foi um sintoma isolado, né, mas depois de um tempo eu resolvi fazer terapia por outras coisas da minha vida, tudo. E minha psicóloga já conhecia a história da queda no Vale do Pati antes mesmo de eu contar para ela isso em sessões. Quando eu comecei a contar, ela falou: então foi você, a gente esteve lá há pouco tempo. E aí o pessoal contou essa mesma história, não sabia que tinha sido você. Eu falei: fui eu e minha colega, né, que passamos por tudo isso. Mas foi algo realmente que é um perrengue muito grande, mas algo que cria um vínculo eterno, né? A Mari e a Isa, a gente tem para sempre uma ligação emocional desse acontecimento. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E lembrando, se você gostou, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com seus inimigos. O importante é compartilhar. Enquanto eu e a Mari ficamos em Salvador esperando a Isa ter alta, né? Visitamos ela no hospital, tudo. Mas a gente tá esperando ela ter alta. E aí a gente resolveu ir na praia de Salvador. A gente tava no hotel ali perto da Barra de Itapuã. E aí a gente resolveu ir na praia. E aí vem mais o último perrengue. Cara, eu e a Mari na praia, né? Tentando já, depois de ter passado todo o estresse, a gente foi assaltado ainda na praia, cara. Você acredita? A gente tava lá, tinha um cara assaltando turista, a gente foi pego no meio do caminho. Aí o cara queria o celular, não sei o que e tal. No fim ele se distraiu com os outros turistas, eu e a Mari, a gente conseguiu fugir do cara, que acho que não estava armado nem nada, mas a gente ainda quase foi assaltado, passou ainda mais perrengue antes de ir embora.